As imagens do vídeo da primeira entrega autônoma da Tesla realmente saíram muito tarde na noite de sexta-feira. Imagino que a maioria de vocês já tenha visto até agora. Foi lançado um vídeo de 13 minutos e outro completo de 30 minutos. Vou deixar os links abaixo caso você tenha perdido. Entre outras notícias do fim de semana, José, o primeiro cliente a receber a entrega, disse que o software era realmente diferente. Assim que o veículo chegou, os engenheiros que estavam lá realmente mudaram o software do veículo. Então, para a entrega, ele estava com o software Robotaxi e depois foi efetivamente rebaixado para o Full Self-Driving normal. Fora isso, parecia um Model Ictus normal. Não tinha o equipamento especial de comunicação sistema de posicionamento global no vidro traseiro como os robotáxis têm. E como o Ben apontou que trabalha na Tesla, se você viu aquele suporte na frente do teto, na verdade era um suporte de GoPro. Pensei na trajetória da Tesla e em como eles avançaram tanto. E me peguei imaginando o nosso futuro, onde seu carro te deixa no aeroporto e depois volta sozinho para casa, onde você não precisa dar gorjeta pela entrega de comida porque não tem ninguém no veículo. Alugue um robotáxi por um dia para fazer tarefas e guardar sacolas no carro até acabar as compras. Ou onde você manda seu carro para revisão enquanto está no trabalho e ele volta sozinho para sua garagem, pronto para usar. Então para mim foi meio surreal sentar e assistir aquele vídeo pensando em tudo isso. Espero que perguntem sobre os planos da Tesla para expandir esse serviço na ligação do segundo trimestre. A Shock compartilhou um vídeo sobre esse ponto dizendo que é o novo normal. Então é claro que a Tesla tem planos de eventualmente tornar esse serviço o novo normal. A questão é, quanto tempo vai levar para chegar lá? E a Shu disse, dá para ver isso e não achar que a Tesla vai dominar o mundo? Vivemos no futuro, mas a inteligência artificial ainda não atingiu seu auge. Elon concordou. Verdade. Dave Lee fez um vídeo de 2 horas com James Dalman andando no Robotaxi da Tesla. Então aqui estão apenas alguns dos destaques dos comentários de James. Mas primeiro dê uma olhada nessa indecisão para virar à direita. Então, Uchi é como uma casa que foi transformada em restaurante. Ah, muito interessante. Ei, acabou de dar ré. Ok, é um pouco difícil, mas está chegando lá. Isso foi uma indecisão interessante. Essa foi provavelmente a maior indecisão que já vi. Eu já fiz mais de 30 corridas. Esse cálculo, os Waymos usam mais ou menos tanta energia para a computação e sensores quanto usam para dirigir o veículo. Acho que eles consomem cerca de 10 vezes mais energia, gastando tanto que isso realmente impacta a autonomia que elas conseguem alcançar. Acho que o desafio da Waymo é como 1000 Waymos competem com 10.000 robotáxis. Na verdade, Austin provavelmente precisa oferecer serviço de carona compartilhada nas áreas urbanas. Provavelmente seriam necessários uns 2.500 táxis para saturar o serviço de carona compartilhada ou algo assim, se fosse uma frota totalmente própria, certo? Imagine que a Tesla coloca 2.500 veículos em operação, suficientes para atender a demanda, ou até 5.000. Eles poderiam facilmente operar 5.000 táxis sem dificuldade de oferta. A Waymo tem 1.000. Eles não estão só sendo superados, mas esse não é o principal problema. O problema é que a qualidade do serviço vai ser radicalmente diferente, porque você vai ter, esperas de 8 minutos para os Waymos e de 30 segundos para os Teslas. Agora, dito isso, vai haver demanda suficiente para... Vai ser difícil saturar o mercado por um tempo só colocando muitos veículos nele. Se você reduzir o preço para $1, 70 ou 50 centavos por milha, a demanda e o tamanho de mercado vão crescer. Hoje, o tamanho de mercado nos Estados Unidos da América equivale a 1 milhão de veículos em milhas. O tamanho de mercado vai chegar a 25 milhões, conforme você reduz esse valor. A Uber trabalhou duro para criar um ótimo negócio e não quero desrespeitá-los. Mas se você me perguntar como eles vão responder, eu não consigo pensar, em uma estratégia que vá funcionar. Se você tem um concorrente que produz um produto melhor a 10% do seu custo, você meio que está condenado, né? É muito difícil responder a isso. Eu sinto que isso, na verdade, não funciona. Parece bom no papel. Nós temos muito mais sensores e fazemos a fusão de sensores e, você temos todas essas modalidades nas quais sentimos que podemos confiar, mas aí surge o problema da complexidade e, bem, o sistema fica complicado agora. Você tem bugs e precisa validar muito para garantir que não ocorram, não só nos casos extremos.
são os casos extremos no seu código. Agora você começa a ter problemas porque o próprio sistema acaba sendo ignorado. Mas dito isso, sabe, eles apostaram que uma plataforma com muitos sensores permitiria que eles chegassem ao mercado mais cedo, reduzindo o peso do desenvolvimento de software. Eu não acho que isso funcionou para eles. O que eu espero é que eles tirem os monitores dos carros rapidamente e, sabe, antes que eles cheguem, ao estágio de 100 veículos. Eu não acho que a Índia seja tão difícil, na verdade. É meio engraçado. A dificuldade para humanos e robôs é percebida de formas bem diferentes. Dirigir a 8 km por hora no meio de uma multidão, isso é a coisa mais fácil do mundo porque exige pouquíssima energia. O carro tem muitos quadros para avaliar a situação. O que intimida os humanos numa situação dessas é que você não consegue ver tudo, certo? É um campo de visão, mas os carros veem tudo o tempo todo. Então isso não é um desafio para eles. Eles também têm alcance dinâmico bem maior na visualização. Cenas escuras e confusas para humanos são muito claras e nítidas para máquinas. Ela tem alcance dinâmico maior nas câmeras e é melhor em baixa luz. Então, sabe, a gente tende a pensar na noite como algo difícil. Acho que dirigir à noite provavelmente é mais fácil para as máquinas do que dirigir de dia. Para nós, a iluminação é realmente importante. Para a máquina, contraste plano é vantajoso e facilita o processamento. Eles tinham um vídeo à parte com James falando sobre Optimus. Aqui estão algumas das minhas anotações. James disse que o hardware será a principal limitação dos robôs humanoides, não o software. O contrário é válido para a direção autônoma. Então James acha que o software de inteligência artificial para robôs vai chegar antes do hardware de robô confiável e com bom custo-benefício. O desafio nessa corrida dos humanoides será produzir um corpo robótico durável, eficiente e com funcionalidade equivalente à humana. Como dissemos, a Tesla deveria liderar devido à sua capacidade de expandir a produção e cortar custos. A Tesla também tem, potencialmente, uma das melhores equipes de atuadores eletromagnéticos do mundo. Some isso a uma cultura que faz apostas de longo prazo e a uma equipe totalmente focada em criar robôs de alto desempenho e fáceis de fabricar. Não é difícil entender por que a Tesla está tão bem posicionada. Mas o ponto principal que eu queria destacar é o quão difícil vai ser para qualquer empresa desenvolver as mãos. Aqui, ao falar de mãos, nos referimos a tudo do cotovelo para baixo. A Tesla já fez algumas grandes mudanças aqui ao mover os atuadores da própria mão para o antebraço, agora usando cabos que imitam os tendões humanos. Sensores táteis de qualidade ainda são um grande desafio, assim como a força de preensão. Faz sentido então que James fique mais impressionado com demonstrações de destreza dos dedos, como usar ferramentas ou manipular objetos delicados. Ele acredita que habilidades realmente equivalentes às humanas, como cuidar de pets ou tarefas domésticas complexas, ainda estão distantes. Mas, no geral, pela experiência e foco da Tesla em hardware confiável, de alto desempenho e custo-benefício em larga escala, a empresa realmente lidera na corrida dos humanoides. Vamos receber os números de produção e entrega do segundo trimestre da Tesla esta semana. Recebemos o consenso compilado pela empresa para o segundo trimestre. Eles estão esperando um total de 385.086 entregas. Vou dizer que Troy Teslaire está bem abaixo desse número, mas não vou dar detalhes. Acredito que ele vai tornar esse número público em algum momento amanhã. Para relembrar, no primeiro trimestre deste ano, as entregas da Tesla foram de 336.681. A maioria esperava que a Tesla tivesse resultado maior no segundo trimestre que no primeiro. No segundo trimestre do ano passado, a Tesla entregou 443.900 veículos. Com todos os dados, a Tesla ficará bem abaixo desse número no segundo trimestre deste ano. Sim, o segundo trimestre ainda foi afetado pela redução de estoque causada pelo aumento do novo Model X2 e por limitações, como a ausência da versão Performance. Disse o tempo todo que era preciso esperar os dados do terceiro trimestre para entender melhor a demanda. Não existe um trimestre realmente limpo, mas o terceiro trimestre deve ser muito mais limpo do que o segundo. O número de consenso compilado pela empresa para 2025 agora está em 1,64 milhão. Romas disse que o tempo de espera pelo robotáxi é definitivamente algo que eu gostaria de ver melhorar. Geralmente você espera 15 minutos, mas o ideal seria no máximo 10, preferencialmente menos de 5. Eric, um engenheiro da Tesla, disse que os tempos de espera são resultado da oferta de veículos versus a demanda por corridas em determinada região a qualquer momento.
Usamos os dados do lançamento para melhorar a orquestração da frota, e os tempos de espera vão diminuir conforme aplicarmos esses aprendizados. Então, é uma questão simples de oferta e demanda, e como a Tesla não vai revogar o acesso à rede depois de convidar alguém, a única maneira de mudar essa equação é adicionar mais veículos à frota. Há ainda uma terceira opção: planejar viagens e definir quais veículos atenderão quais clientes. Com mais dados coletados pela Tesla, esse sistema também vai melhorar. Sobre esse ponto, Farzad perguntou a Elon quando a Tesla espera alcançar uma proporção de 3:1 ou mais robotáxis por supervisor teleoperador. Farzad está tratando supervisores, pessoas no banco do passageiro e teleoperadores como a mesma coisa, usando esses termos de forma intercambiável. Não tenho certeza de quais números ele está usando, mas ele disse que, de acordo com a modelagem dele, parece que o robotáxi atingiria o ponto de equilíbrio com uma proporção de 2:1. Seria muito lucrativo com 3:1 e extremamente lucrativo com 5:1 ou mais. Então, quando a Tesla espera atingir uma proporção de 3:1 ou mais, Elon disse: assim que sentimos que é seguro fazer isso. Em 1 ou 2 meses, seguimos aprimorando a inteligência artificial da Tesla a cada milha percorrida. Mas aqui as coisas complicam. Agora, há um supervisor por robotáxi. Vamos chamar isso de 11. 11 robotáxis e 11 supervisores. Então vamos supor que haja 11 teleoperadores só para sermos conservadores. As pessoas nos bastidores, ou suporte. Atualmente, a proporção de monitoramento do robotáxi da Tesla é de 1:2. Lembre-se, nesse caso, Farzad tratava monitores de segurança, suporte e teleoperadores do carro como intercambiáveis. Então, é só uma questão de matemática para chegar a uma proporção de 3:1 de robotáxis para monitores. A Tesla precisaria remover supervisores dos veículos. Isso porque mesmo que você tenha apenas um teleoperador monitorando quantos veículos a Tesla tiver, se cada novo robotáxi tiver um supervisor dentro, essa proporção nunca vai chegar a 3:1. E é por isso que você provavelmente pode entender que a Tesla vai remover o motorista de segurança em 1 mês ou 2. Mas eu vou dizer que esse comentário do Elon me dá mais confiança sobre o meu palpite de que a Tesla vai remover os monitores de segurança em algum momento antes do final de agosto. Por fim, como já está claro, nem a Tesla definiu uma data para remover o monitor de segurança. Em certa medida, isso vai depender de como serão as próximas semanas em relação aos dados reais. Mas acho que esse comentário do Elon nos dá uma boa indicação de como ele acha que as coisas estão indo até agora. No momento, Elon volta a se opor publicamente às mudanças no grande e belo projeto de lei. Jesse Jenkins afirmou que o projeto de lei atualizado contém um novo imposto sobre projetos de energia eólica e solar. Evitar o imposto é muito difícil conforme a redação atual do projeto de lei. Segundo seus cálculos, os impostos seriam 11% maiores para energia solar em larga escala, 8% para solar residencial e 18% para projetos eólicos onshore e offshore. Isso é além do fim do 30% a 50% para projetos de energia eólica e solar. O projeto de lei pode elevar os impostos das principais novas fontes de eletricidade nos Estados Unidos da América em 40% a 70%. Agora, novamente, deixe-me ser claro, você não pode tomar a matemática do Jesse como verdade absoluta, mas em termos de direção, está correta. Não vou contar tudo o que Elon falou, mas ele está sendo bem rigoroso nesse tema. Michael Thomas afirmou que o projeto de lei pode eliminar 500 gigawatts de capacidade potencial de geração de energia. Elon afirmou que isso seria muito destrutivo para a América. Jesse Pelton compartilhou o cálculo de Jesse Jenkins mostrando que não estamos apenas atirando no pé, mas no peito. Ao que Elon respondeu sim, pura loucura. Jesse Pelton disse que você não pode treinar uma inteligência artificial geral sem baterias. A China sabe disso. Elon afirmou que baterias são essenciais para estabilizar a energia no treinamento de inteligência artificial e evitar falhas causadas até por pequenas variações na rede. Elon afirmou que o novo projeto do Senado vai eliminar milhões de empregos nos Estados Unidos da América e trazer grande prejuízo estratégico ao país. Totalmente insano e destrutivo, ele dá benefícios para indústrias do passado enquanto prejudica gravemente as indústrias do futuro. Nesta manhã, os senadores iniciaram um votarama, série de votações sobre emendas ao projeto de lei. Esse votarama é o último obstáculo antes da votação final do projeto de lei no Senado. Assim que a votação oficial acontecer no Senado, se for aprovada, ela terá que voltar para a Câmara para que os membros considerem as mudanças feitas no projeto de lei. E os líderes republicanos da Câmara dizem que quarta-feira é a primeira oportunidade para a votação do megaprojeto de lei. Então é provável que tenhamos algum avanço esta semana. Eu não vou entrar nos detalhes até que tudo isso esteja finalizado. Mas, novamente, a direção não parece boa para fãs de energia sustentável.
E, infelizmente, com essa versão atualizada do projeto de lei, o crédito fiscal para veículos elétricos terminaria em 30 de setembro deste ano, em vez do final deste ano. O mesmo valeria para o crédito fiscal de veículos elétricos usados. Peter Diamandis afirmou que, até 2030, a China pode produzir energia solar e armazenamento anuais equivalentes à capacidade de geração elétrica dos Estados Unidos da América. Elon afirmou que prejudicar a energia solar e baterias é um grande erro estratégico, tornando os Estados Unidos muito vulneráveis no futuro. Não querendo jogar sal na ferida, mas lá vamos nós de novo. Elon afirmou que se esse projeto de lei de gastos for aprovado, o Partido América será criado no dia seguinte. O país precisa de alternativa ao unipartido democrata-republicano para dar voz ao povo. Tudo o que eu vou dizer, pessoal, é que estou muito dividido sobre isso, porque, por um lado, eu absolutamente adoro a ideia de um terceiro partido que coloque a América em primeiro lugar e que seja realmente focado em responsabilidade fiscal. Por outro lado, não quero que Elon gaste tempo, energia e emoções com política. Existe a chance de ser só uma ameaça desesperada do Elon para tentar mudar algo de última hora nesse projeto de lei. Mas, com base em todos os dados que temos, parece que o Elon está realmente sério quanto a isso. Então vamos ver onde tudo isso vai dar. Resumindo, vivemos um momento em que a demanda por eletricidade cresce rapidamente nos Estados Unidos. E o que temos é que esse projeto de lei não só está prejudicando o novo fornecimento, mas também está mudando as regras para certos projetos que já estavam sendo desenvolvidos. Então, para uma administração que afirma que os Estados Unidos vão liderar a corrida da inteligência artificial, as políticas atuais desse projeto de lei vão totalmente contra esse sentimento. Elon disse que todo membro do Congresso que fez campanha prometendo reduzir os gastos do governo e então imediatamente votou pelo maior aumento da dívida da história deveria abaixar a cabeça de vergonha. Eles vão perder as primárias no ano que vem, nem que seja a última coisa que eu faça. E isso é o máximo que eu gostaria de ser político por enquanto. Em uma nota mais positiva, a Tesla compartilhou um vídeo anunciando que está perto de concluir sua primeira fábrica de células lítio-ferro-fosfato na América do Norte. Acho que a maioria de vocês sabe porque a produção de lítio-ferro-fosfato na América do Norte, com lítio refinado no Texas e cátodos produzidos no Texas, seria uma grande vitória para a Tesla. Há meses estamos dizendo que a Tesla conseguir se desvincular lentamente da China ao longo do tempo seria algo ótimo. A questão central é, até que ponto a Tesla faz isso internamente ou licencia a tecnologia da Contemporary Amperex Technology Limited. Porque sabemos que a Tesla comprou parte desse equipamento da Contemporary Amperex Technology Limited. Isso levanta a dúvida, se essas vendas vão se qualificar para o crédito fiscal de produção 45x de $45 por kWh, temos que esperar para ver como as disposições do Boas Barreiras de bateria vão se desenrolar. Mas se uma quantidade significativa de material ou conhecimento vier da Contemporary Amperex Technology Limited, essas vendas podem não se qualificar. Mesmo sem se qualificarem, isso já representa uma vitória para a integração vertical da Tesla e para o fornecimento estável a longo prazo. Jordan, do O Fator Limitante, fez uma ótima postagem sobre isso. Ele afirmou que várias imagens do vídeo sugerem que a Tesla adotará revestimento úmido, especialmente esta que mostra fornos de secagem. Ele acrescentou que a Contemporary Amperex Technology Limited também usa um processo úmido, e seguir esse caminho seria simplesmente mais fácil por enquanto. Jordan supõe que a fábrica usará células prismáticas, não as 4680. A Tesla sugeriu que usará essas células para armazenamento em rede, onde as prismáticas são mais eficientes. Como o equipamento é da Contemporary Amperex Technology Limited, ela fabrica sobretudo células prismáticas. Na imagem ele disse que pareciam células prismáticas. Jordan afirmou que deve levar de 1 a 2 anos para alcançar a produção em escala, e há rumores de capacidade inicial de 10 gigawatts-hora. Ele espera que a Tesla aumente muito a produção interna de células prismáticas lítio-ferro-fosfato e talvez use aprendizados das linhas de produção seca 4680 em Austin. Outro vetor de ataque do qual essa fábrica vai proteger a Tesla são as tarifas. Elon afirmou que isso é essencial para os Estados Unidos. Como mostra o vídeo, a fábrica parece quase pronta, pois a Tesla destacou que estão perto de concluir. É pura especulação da minha parte, mas parece que talvez a gente realmente tenha alguma produção de células começando na segunda metade deste ano. Se você acompanha, deve se lembrar que no início do ano comentamos sobre patentes publicadas pela Tesla para a tecnologia lítio-ferro-fosfato. Esse lítio-ferro-fosfato aprimorado deve ser a base dos futuros veículos Tesla feitos nos Estados Unidos da América. Com o tempo, à medida que a Tesla aumenta a produção, essas células devem ser usadas não só para armazenamento, mas também em veículos mais baratos.
Agora sabemos que a Tesla usa principalmente células de baterias cilíndricas em seus veículos, mas já utilizou células prismáticas lítio-ferro-fosfato da Contemporary Amperex Technology Limited em modelos de alcance padrão. Então, olha, se você está pensando que essa fábrica vai começar a produzir células lítio-ferro-fosfato para esses veículos mais acessíveis ainda este ano, eu diria que você está enganado, porque, novamente, vai levar tempo para a Tesla escalar para números realmente significativos. Então, o meu palpite é que essas células serão usadas principalmente para armazenamento de energia nos próximos 1 a 2 anos. E depois disso, vamos ver o que a Tesla vai fazer. Mas eu diria que o burburinho, por assim dizer, é que essas patentes de lítio-ferro-fosfato que a Tesla possui podem eventualmente fazer com que a Tesla tenha um lítio-ferro-fosfato de custo mais baixo do que a China. Claro, isso realmente não foi verificado, é só o que estão dizendo por aí. No fim de semana, a Tesla atualizou seus sites europeus para mostrar o lançamento próximo do Full Self-Driving supervisionado. O Drive Tesla Canadá está dizendo que a Tesla pode começar a lançar o Full Self-Driving na Alemanha, Holanda e Noruega antes do final de 2025, mas eu argumentaria dizendo que há pelo menos uma chance de isso ser apenas a Tesla fazendo mais marketing, tentando ajudar os clientes a entenderem que o Full Self-Driving existe. Só digo que isso não significa que o lançamento do Full Self-Driving supervisionado seja iminente. Então, essas atualizações no site não são irrelevantes, mas também não são a garantia. A Tesla China acabou de iniciar pela primeira vez a implementação dos supercarregadores V4 ultra rápidos. O primeiro lote de supercarregadores V4 já está oficialmente em funcionamento na China. Sim, esses postos estão abertos para veículos que não sejam da Tesla, e a rede cobre 100% das capitais provinciais e municípios na China continental. Os carregadores V4 estão localizados em Xangai, Zhejiang, Gansu e Chongqing. A única fonte que encontrei mencionando esses locais com gabinete V4 para fornecer 500 kW foi o CNEV Post. Pessoalmente considero o CNEV Post confiável, então esses locais devem ter também gabinetes V4, não só as novas baias V4. Que tal isso? A Samsung revelou outro novo projeto de armazenamento de baterias na Austrália, mas desta vez eles vão usar Tesla Megapacks em vez da própria marca. Esse seria um projeto de 400 MWh, usando cerca de 100 Megapacks, o que equivale a um acordo de cerca de 100 milhões de dólares para a Tesla. A Samsung não explicou por que escolheu os Tesla Megapacks em vez dos próprios, mas sinceramente nem precisa. Megapacks já se mostraram confiáveis, eficientes e escaláveis. Tem design integrado e software otimizado. A Tesla Carregamento compartilhou esse gráfico dizendo que a utilização dos superchargers está atingindo níveis altos, enquanto o número de pessoas esperando na rede está em baixa. Nossa expansão de rede é orientada por dados e centrada no cliente. Recomendo que tire um print e salve, pois em toda temporada de feriado sempre surge medo, incerteza e dúvida dizendo que os superchargers da Tesla vão lotar. E olha, em algumas áreas específicas sim, esse é o caso. Mas no geral, como você pode ver nesse gráfico, menos de 1% dos clientes da Tesla realmente precisam esperar para usar um supercharger. E lá em 2019, esse número ainda era inferior a 3%. E só para você saber, a métrica de utilização que está em vermelho e aumentando constantemente ao longo dos anos é apenas o número de sessões por vaga por dia. Em 2019, esse número era cerca de 3, hoje está próximo de 8. Max da Tesla afirmou que só a Tesla Charging possui dados sobre filas, essenciais para planejar a infraestrutura de recarga. Assim garantimos a melhor experiência ao cliente e aumentamos o uso da rede. Maior uso resulta em energia mais barata, sustentabilidade financeira e reinvestimento em mais supercarregadores. Max também afirmou que a Tesla deve evitar elevar demais a utilização e garantir carregamento confiável. Clientes em primeiro lugar, otimização em segundo. Desde junho deste ano na América do Norte, eles têm em média 10 sessões por vaga ao dia. Na Europa, o número é 7, e na Ásia-Pacífico, excluindo a China, é 5,3. A Tesla divulgou seu relatório de impacto de 2024. Pode-se falar o que quiser sobre veículos elétricos, mas sempre volta a essa estatística. A queima de combustíveis fósseis causa 8 milhões de mortes prematuras anuais no mundo devido à poluição. Isso equivale a uma em cada 5 mortes prematuras no mundo. Parece que esses haters de veículos elétricos ignoram totalmente o ar que respiram. Sem dúvida, esse foi meu gráfico favorito da apresentação. Como você pode ver, aqui está o ecossistema totalmente integrado da Tesla, com o Cybercab, a Robovan e o Optimus empurrando bebês, carregando compras.
Algumas pessoas disseram que esse veículo branco talvez fosse o modelo mais acessível. Acho que as imagens brancas no gráfico mostram apenas veículos que não são da Tesla. Esse seria um veículo não Tesla carregando na rede deles. Tenho que dizer que as imagens nesse conjunto de slides são de altíssimo nível. A Tesla informou que, em 2024, lançou mais de 250 novos recursos ou atualizações para proprietários no mundo via software. Em 2024, 99% dos recalls foram resolvidos por atualizações over-the-air. Este slide destaca dados sobre desinformação e mostra incêndios em veículos por bilhão de milhas. Tesla está em 6,5, média dos Estados Unidos da América é 55. Veículos Tesla têm 8 vezes menos chance de pegar fogo que a média dos Estados Unidos da América. Considero esse slide importante, pois nem sempre sabemos se a Tesla inclui o Full Self-Driving ao falar de piloto automático. Mas eles disseram que a tecnologia do piloto automático inclui o hardware e o software necessários para operar os recursos de segurança ativa, o piloto automático e o Full Self-Driving supervisionado. Ou seja, os dados de acidentes da Tesla podem incluir o Full Self-Driving. A tecnologia do piloto automático é quase 10 vezes mais segura que um motorista humano. A Tesla recebeu 4,65 milhões de candidaturas de emprego só em 2024 e 76% da liderança é promovida internamente. Aliás, isso dá mais de 12.700 candidaturas de emprego por dia. Em 2024, a Tesla enviou 5,3 Shelly de baterias para reciclagem, suficiente para mais de 64 mil Model Y com tração traseira. Internamente, a Tesla processou 1,7 GW de materiais de bateria, o equivalente a 21 mil Model Y com tração traseira. O relatório completo está no link abaixo. Jim Farley afirmou que a indústria chinesa de veículos elétricos ameaça seriamente a montadora americana. É a coisa mais humilde que já vi na vida. 70% de todos os veículos elétricos do mundo são fabricados na China. Eles têm uma tecnologia veicular muito superior. Huawei e Xiaomi estão em todos os carros. Ao entrar, seu celular é automaticamente espelhado no carro, sem precisar parear. Farley afirmou que a Ford não conseguiu oferecer algo parecido porque empresas como Google e Apple optaram por não entrar no setor automobilístico. Não sei se foi erro de digitação, mas Google com Android Auto e Apple com o CarPlay estão muito presentes no setor automotivo. E outro motivo pelo qual a Ford não conseguiu oferecer algo assim é porque eles não têm o talento em software para isso. Farley também afirmou que o custo e a qualidade dos veículos deles são muito superiores ao que vejo no Ocidente. Competimos globalmente com a China, não só em veículos elétricos. Se perdermos, a Ford não terá futuro. Separadamente, Jim Farley também disse que quando você tem uma marca como a Ford, quando surge uma nova tecnologia, é preciso ter muito cuidado. Nós realmente acreditamos que o lidar é fundamental para a missão. Farley foi perguntado qual abordagem de autonomia faz mais sentido, Tesla ou Waymo, e respondeu, Waymo. Ele disse que ambas as empresas avançaram muito e Farley já falou com Elon, mas afirmou que a Ford vê o lidar como essencial, ressaltando que, onde a câmera falha, o sistema lidar enxerga o que está à frente. A Ford planeja se associar a uma empresa de software de direção autônoma quando a tecnologia evoluir. Mas para realmente coroar essa tolice, ouça essa declaração. Ele afirmou que a empresa decidiu focar em alta velocidade sem precisar olhar para a estrada, considerando isso mais interessante que a autonomia total em ambiente urbano. Aperte um botão e leia no carro. Tradução: esse é o único problema que achamos possível resolver agora. Então acho que podemos riscar a Ford da lista de empresas que podem licenciar o Full Self-Driving da Tesla. A Tesla Inteligência Artificial publicou hoje um blog técnico sobre o Dojo, mas vou comentar depois, pois quero analisá-lo com mais calma. As ações da Tesla caíram 1,84%, fechando a dólar americano 317,66, enquanto o NDX subiu 0,64%. No After Hours, caiu mais 2%. O volume ficou 33% abaixo da média. Tenham um ótimo dia e curtam o vídeo.